Salve, salve minha rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vai ser numa pegada mais podcast mesmo. A gente vai entrar em um assunto, vai debater, vou opinar aqui tudo que eu acho em relação a tudo isso, né? Talvez você tenha visto aí no título do vídeo. O vídeo hoje tá bem interessante, talvez polêmico, não sei, depende muito da forma que você for interpretar as minhas palavras, mas antes de começar o vídeo eu quero até dizer que tudo que eu for falar aqui, cara, eu me incluo também dentro dessa bolha também. Não tô aqui para apontar o dedo para ninguém, certo? Mas é um assunto que eu já queria trazer, é um tipo de vídeo que eu queria trazer, mas foi surgindo algumas pautas assim que eu falei, pô, é interessante e talvez seja um momento bom pra gente poder falar um pouco sobre isso, certo, rapaziada? Bom, e como vocês viram no título do vídeo, né, você talvez não saiba jogar o AQW de fato, ou melhor dizendo, nós não sabemos jogar o AQW, porque eu me incluo nesse meio também, mas eu coloquei esse título do vídeo porque eu não quero entrar nessa pauta, né, de saber ou não jogar o AQW, se é que se tem uma forma certa de jogar o AQW. Eu acho que uma forma tão certa assim, eu acho que não, mas tem um caminho ali talvez que é melhor para ser seguido, mas não é isso que eu quero entrar nesse assunto, né, nesse ponto específico, mas vocês vão me entender ao decorrer do vídeo até que ponto que eu quero chegar. Mas sabemos que se tem vários tipos de jogadores hoje, né, um joga de um jeito, o outro joga de outro, né, mas na maioria das vezes quase todos os jogadores jogam de formas parecidas. E eu queria até começar falando desses tipos de jogadores que se tem hoje no AQW e de forma carinhosa também. Quero poder apelidá-los, assim eu posso dizer, né? E vamos começar primeiramente, né, para o tipo de jogador eu costumo chamar de aposentado, né? Jogador aposentado é aquele jogador que tá vivo, mas ele tá morto ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim, ele joga o jogo, ele é ativo, mas não faz nada. Aquele tipo de jogador que realmente entra no jogo talvez só para ver se tem algo interessante, talvez algo com tag rara, um evento talvez que tenha itens raros, mas normalmente é um tipo de jogador que eu chamo de aposentado. É aquele jogador que já joga há muito tempo, já tem sua continha rara, dá importância, né, para as coisas raras do jogo e pro cara tá tudo bem, sabe? É o tipo de jogo do cara. É simplesmente o cara ser um cara ativo, mas não faz nada no jogo. Tipo, é um tipo de jogador bem aposentado, não consegue fazer as coisas no jogo, não consegue se desenvolver, né? Porque ele se sente já o suficiente, ele se sente um jogador que já fez demais dentro do jogo, o suficiente pra, beleza, tá ok. E nada contra esse tipo de jogador, igual eu falei. Eu vou citar os tipos de jogadores aqui, mas nada contra a esse tipo de jogador, mas é uma realidade e por isso que eu quero pautar. E se tem, né, muitos jogadores que jogam dessa forma, talvez eu considero que esse tipo de pessoa talvez nem jogue tanto o AQW. Ou talvez eu possa até considerar que esse cara não é um jogador de AQW, ele só é ativo, mas ele não joga. Ele entra no jogo, mas ele não joga. E é uma realidade, sabe por quê? Normalmente esse tipo de jogador, cara, ele leva em consideração a conta dela. A conta dela é de fato o que é mais importante. Talvez é uma conta que tem 15 anos, né, de conta, ou é uma conta que tem muitos itens raros, tem o uphold de não sei o que, tem algumas badges raras. Hoje o AQW ele gira muito em torno disso, né, de raridade, de coisa rara, né. Parece que conta hoje é como se fosse um valor importante que você tem na sua poupança e cada ano que passa, aquele valor ele aumenta, aquela conta se torna mais importante, aquilo que você tem se torna mais valioso a cada ano que passa. E o AQW realmente é isso, né? Quando eu digo AQW, a conta das pessoas hoje basicamente é isso. Você tem uma conta rara, se você tem uns itens raros, isso é valioso. Eu não sei. E eu digo que isso nem é culpa totalmente dos jogadores, porque a própria empresa, né, que fez com que os players tivesse esse comportamento atualmente. Então hoje, cara, os jogadores eles farmam algo, pegam algo com medo de perder, porque tem a tag rara, e talvez porque a conta dele não vai se tornar tão valiosa no futuro, e por isso que esse cara pega tudo, sendo que ele não faz uso nenhum
daqueles itens, eu até me coloco nesse meio também, porque muitos itens que eu pego, a maioria são raros e porque talvez eu não vou ter mais oportunidade de pegar depois. Mas realmente a maioria desses itens a gente acaba não usando, certamente. Tanto que até hoje tem pessoas que tem set fixo, o cara pega tudo no jogo, mas usa o mesmo set. Mas por que que esse cara pega tudo no jogo sendo que ele não usa? Simplesmente isso, né? Simplesmente para manter a sua conta no mesmo nível, né? Para manter ela rara, para manter ela mais valiosa cada vez mais. Eu não entendo o porquê desse sentimento de valiosos. Não sei se a pessoa talvez tenha um pensamento de vender a conta no futuro. Não sei, eu às vezes fico sem entender. Mas o AQW, ele realmente é um jogo que quanto mais itens você tem, quanto mais itens raros você tem, quanto mais badge rara você tem, mais pica você é no jogo. E não é bem assim, sabe? Eu acho que isso é uma baita ilusão que foi implementada muito na comunidade. Pô, se você não tem item raro, você não é foda no jogo. Você não é um cara pica. Se você não jogou na época de 2009, 8, 10, não sei o que, você não é considerado um jogador endgame. Talvez. Sendo sincero, eu acho um pensamento muito chucro e um pensamento bem ridículo, certo? Eu não tô dizendo que todas as pessoas, né, aposentadas pensam assim. Não tô apontando o dedo pra ninguém, mas a gente sabe que uma boa parte dos jogadores de AQW pensam dessa forma. E quando eu digo isso, eu não digo nem só BR. Gringo, principalmente, cara, os gringos são escroto. Se você é um jogador 2023 e vai em Yuga, lá no servidor Arctics, irmão, você é tratado como lixo lá, tá ligado? Isso, infelizmente, é uma coisa que é realidade. Não tem como dizer que é mentira. Isso tá nítido pra todo mundo ver. Dando continuidade aos tipos de jogadores, cara, eu vejo também que tem um tipo de jogador que eu posso apelidá-lo ele de deficiente, cara. Normalmente o jogador deficiente é aquele jogador que não consegue fazer nada sozinho, ou não tem o mínimo de interesse em querer aprender as coisas para conseguir talvez fazer um loop de Taunt ou conseguir fazer um Ultra. Eu não estou falando daquelas pessoas que realmente não sabem fazer, vão lá, pedem ajuda e tudo mais, igual eu particularmente. Faço live toda semana ajudando as pessoas e tamo aí pra isso, realmente ajudar quem não sabe, poder ensinar também. Por isso que eu trago tutoriais. Eu não tô falando dessa pessoa. Eu tô falando de uma pessoa, cara, que não desperta o mínimo de interesse de querer aprender algo no AQW, ou querer simplesmente saber usar de fato uma classe. Tem gente que não sabe usar uma classe e usa totalmente de forma errada, e eu não digo que isso é 100% culpa dos jogadores, como eu disse e repito, a empresa também tem muita culpa em cima disso, mas os jogadores simplesmente eles não têm vontade nenhuma de querer aprender a fazer as coisas no AQW, por preguiça, por falta de vontade, por tirar um tempo e querer aprender a fazer algo tão simples, saber usar uma classe, saber fazer um Ultra Speaker, cara. Até hoje tem gente que não sabe fazer Ultra Speaker, claro. É um Ultra Boss difícil? Sim, cara. Eu não tô dizendo que é fácil fazê-lo. Mas você percebe que os jogadores, esses tipos de jogadores que eu chamo, né, de deficientes, eles não têm um pingo de interesse em querer aprender as coisas, né? Eu mesmo ajudo as pessoas toda semana e eu vejo muito isso. A gente tenta ajudar as pessoas, ensinar ela, olha, faz isso e isso. Na primeira tentativa a pessoa já desiste, tá ligado? E já fala, não, isso aqui não é pra mim. Então você percebe que os jogadores, né, esses tipos de jogadores, né, principalmente os deficientes, estão acostumados com o fácil, simplesmente, esse tipo de jogadores normalmente eles entram no jogo, eles vê o que tem de bom no evento e saem batendo em qualquer monstro, completando as quests, farmando sagas. Isso quando não são eles que estão jogando. Normalmente, a maioria das vezes, são pessoas que usam bots. E realmente, cara, a maioria dos jogadores, principalmente esses tipos de jogadores, usam muito bot, tá ligado? E aí, quando o cara vai fazer algo que precisa dele realmente fazer, ele não tem paciência para poder fazer mais. Por quê? Ele tá acostumado a ser automatizado, né? Ele é roboticado ali. Tudo que ele faz não é ele que faz. E aí, quando se tem algo para ele fazer, ele não consegue fazer e não consegue ter paciência para conseguir fazer aquilo. Chega a ser escroto, cara, isso que eu tô falando, mas isso é uma realidade real no AQW hoje. Uma pessoa não saber usar uma classe. Mas o pior de tudo, acho que não, o problema não é saber usar. A pessoa não tem interesse nenhum em aprender a fazer as coisas no AQW. É uma pessoa que realmente é deficiente, é paraplégica, ela não consegue caminhar, ela precisa de alguém para empurrar ela, e na maioria das vezes são pessoas que fazem questão de pagar outra
pessoa para poder fazer para ela. E o mais ridículo, sabe o que é? É pagar uma pessoa para usar um bot na conta dela, para ela dizer que ela não usa bot. Pô, cara, isso chega a ser muito bizarro, mas é uma realidade. Cara, a maioria das pessoas que fazem farms aí usam bot, mano, não tem como. Não tô aqui para falar nomes e nada do tipo, mas, cara, se você acredita que um cara vai ficar 2 meses lá arrumando uma Legion Revenant pra você, pra faturar uns 15, 20 reais que ele te cobrou, cara, pô, não tem como, por favor, cara. Isso é muito bizarro, mano. Isso é muito louco. Eu posso dar um baita exemplo na prática aqui, cara, com uma classe. Uma classe que eu fico indignado quando eu vejo alguma pessoa usando ela. Arch Paladin, cara. Eu não quero me colocar como um nerd, eu não sou um cara conhecedor de classe, um cara que usa todas as classes perfeito, não é isso. Mas eu acho que pelo menos o básico é importante a gente saber. Eu tô longe de ter conhecimento de todas as classes e tudo mais, mas meu irmão, a pessoa não tem o mínimo de interesse de saber usar uma classe como a Arch Paladin. E às vezes a pessoa usa ela totalmente errado. E se tem uma forma certa para se usar. Para quem não sabe, vou dar um breve resumo para vocês terem noção. A gente pode considerar que a 4ª skill da Arch Paladin é a skill talvez mais importante. Em uma camp com Ultra Boss, Challenge Boss, seja qualquer coisa que você for fazer, a 4ª skill ela é muito importante. E quando você usa a 4ª skill, você ativa o efeito principal dela. Só que se você usar a 5ª skill logo em seguida, você cancela o efeito da 4ª skill. E simplesmente as pessoas, pelo fato de estar muito automatizadas, estarem acostumadas a fazer as coisas tudo automático, ou um próprio robô fazer para ela, então ela não dá a mínima importância para qual skill ela tá usando primeiro ou não, mas eu quero dar um exemplo para vocês que as pessoas normalmente vá, né, ali no seu mapa de farm, vai completar suas quests ali, e aí as pessoas, cara, simplesmente por estar, né, nesse comodismo de realmente achar que o AQW não precisa ser feito nada, ela simplesmente usa a classe assim, ó. Simplesmente batendo em qualquer tecla, tá ligado? Só que são esses mínimos detalhes que fazem total diferença. E eu não falo só em específico a Arch Paladin, eu peguei isso como exemplo, mas o que eu quero dizer é que as pessoas realmente não estão dispostas a, sei lá, pelo menos estudar um pouco como que lupa um Taunt em Ultra Boss. Atualmente você vai ver, cara, você entra pra fazer um Ultra, como eu ajudo muitas pessoas toda semana, eu presencio isso muito, eu vejo muito isso. Você pega, cara, você vai fazer um Ultra Boss para poder ajudar as pessoas e tudo mais, e aí você vai ver a conta do cara, tem todos os Hard Farm, tem todas as classes, tem todos os itens com boost, mas a pessoa não sabe lupar um Taunt. E tipo assim, quando você pede ela não tá nem disposta a querer aprender. Você fala, não, mano, você faz isso. Ah, não, mano, é muita coisa pra minha cabeça. Eu não consigo fazer essas coisas. E aí você começa a ter noção que realmente os jogadores atualmente não têm paciência ou não querem realmente jogar o jogo. O que eles querem? Ter itens na conta. Querem poder mostrar que tem todas as classes no seu inventário, tem todas as espadas com boost de dano, não sei o que. E isso, cara, realmente não vai mudar nada na sua gameplay. Pra ser sincero, isso não vai te colocar no endgame, você achando que você tendo todas as classes, significa que você tá no endgame, porque a gente sabe que o bot hoje é comum no AQW, e tipo assim, você ter itens não justifica o fato se você sabe ou não jogar o AQW. E normalmente, cara, esse tipo de coisa, lupar Taunt, fazer o Tree-Speaker, fazer um Challenge Boss, fazer algum boss novo, cara, não é tão difícil. A gente sabe que não é tão difícil, é você ter paciência para estudar, entender como é que... Cara, se você pegar, para dar uma estudada, vamos pegar como exemplo o Tree-Speaker, eu não tiro o fato dele ser difícil, realmente ele é difícil. Você tem que usar a mente, você tem que jogar ao mesmo tempo. Só que eu até entendo pelo fato das pessoas ter ficado muito tempo jogando da mesma forma, batendo a cabeça no teclado, e quando chega o momento dela usar um pouco a mente dela, ela fica perdida, beleza. Mas eu acho que nós não somos burros o suficiente para talvez não conseguir parar um pouco para pensar e ver, cara, ver uma lista, olha, eu preciso fazer isso e isso. Cara, você tem uma lista de como fazer o Tree-Speak te ensinando. O momento que você usa scroll, o momento que você fica na zona, você só precisa se preocupar com isso. E aí você faz isso. Parece ser fácil?
Falando assim, talvez sim, mas não é dizendo que é fácil. Mas o ponto principal que eu quero pautar nesse vídeo é como as pessoas hoje não estão dispostas a querer aprender a jogar o AQW. Ou simplesmente querer fazer as coisas no AQW. O AQW se tornou basicamente um jogo rotineiro para os jogadores hoje, cara. Simplesmente entra na sexta-feira, entra aqui no Ferrature, vê se tem itens novos, se tem itens interessantes, a pessoa vai lá, compra, beleza. Ah não, beleza, agora vamos pro evento. O que tem de evento? Clica aqui. Ah, ok, tem um World Boss. Deixa eu ver, tem quest? Não, não tem quest, então tem drop. Vamos lá, qual que é o objetivo? Matar o World Boss? Sim, vamos matar. Beleza, e é isso. Completou aqui, vai lá. Tem Merge Shop? Tem. Pega todos os itens de Merge Shopping e beleza. Ok, deixa eu deixar no bot aqui, farmando aqui, que aí eu preciso pegar um novo Rad Farm e deixa lá no bot, pegando itens, farmando itens. E você percebe que realmente os jogadores hoje são muito preguiçosos e estão super acomodados, simplesmente um pensamento muito medíocre de ficar pensando em só ter itens no seu inventário. Cara, a QW eu acho que é muito mais além que isso. A gente sabe que o jogo em si, ele tem os seus defeitos. E por isso que eu tô trazendo esse vídeo realmente muito fora da curva, porque a gente faz milhares de vídeos criticando a empresa. A gente faz live criticando a empresa. Mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo agora criticando os jogadores, cara. Porque realmente, a gente fala tanto da empresa. E não tô tirando o fato de que o jogo tem muitos problemas. Se eu for pegar para falar dos problemas da empresa, aí eu preciso de um vídeo específico com mais de 1 hora falando todos os problemas, que se tem muitos, cara. Mas às vezes a gente esquece de olhar para nós e ver o tipo de jogo que a gente joga e ver a forma que a gente joga o AQW. E talvez, cara, só pelo fato de você tentar mudar o jeito que você joga, já vai talvez deixar o jogo mais interessante para você. E eu queria aproveitar que estamos entrando nesse assunto, que é muito importante. O Serix, ele quer deixar um recado e falar um pouco, né, sobre tudo isso aí para a comunidade, certo? Serixão, é contigo aí, meu parceiro. Então, quem farma no AQW, usando bot ou não, costuma fazer uma coisa em comum, que é liberar os mapas, né? A gente faz as sagas para poder liberar os farms padrões e dar sequência nos eventos, para chegar nos farms de itens metas, do late e do endgame. Sem liberar o jogo, a gente não consegue farmar nada, não consegue ter acesso aos ultras, nem às quests metas. Nem o bot eu acho que não consegue fazer isso. Então a gente tem o que? A gente tem a projeção do jogo, né, para não deixar vários mapas completamente abandonados, que pede que a gente vá em alguns mapas antigos também, que normalmente você não faria, né, se não fosse para pegar tal item. Um desses mapas, eu espero que o Deixar coloque aí pra gente ver, é o /Join the Void. Tá, sério, que até aí eu entendi, mas o que esse mapa tem de diferente? Já fiz essa saga veia chata, matei esses monstros feios de 2010, reciclados do Dragon Fable, usado demais, tive que passar por isso pra pegar minha Dragon of Time. Fiz a droga do puzzle pra chegar no dragão, foi um saco, eu pedi pra irem pra mim porque eu não conseguia. Eu usei o bot, né? Algumas pessoas, obviamente, vão identificar esse minigame, né, como referência a um brinquedo muito popular dos anos 80, ou que muitas pessoas tiveram acesso em determinada época durante a infância. Você pode pesquisar esse jogo como Simon, né, ou Genius, da Estrela. Era basicamente um círculo que você colocava na mesa para tentar adivinhar a sequência de cores e sons que ele fazia. Muitos puzzles, né, de jogos, seja de MMO ou não, muitas vezes trazem algum puzzle com essa mesma lógica. Você pode não ter identificado ele no AQW, mas eu tenho certeza que você vai identificar ou já deve ter identificado algum outro jogo que você jogou ou ainda vai jogar. Ah, mas sério que você tá falando que eu preciso saber disso pra farmar minha Dragon of Time? Eu, Serix, não tô falando isso, tá bom? Mas você percebe que existe um padrão aí de pessoas que vão captar essa referência, né? Porque isso pode ter feito parte da infância dela em algum momento. Mas tem pessoas, eu mesmo posso dizer que nunca joguei esse jogo, mas já vi em algum momento, né? Em algum lugar, seja na televisão, no cinema ou em qualquer outra fonte. Você não precisa necessariamente conhecer esse brinquedo para falar que esse puzzle na QW é só um jogo da memória, né?
Mas eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece vai olhar isso e dizer: ai, quer saber? Eu vou baixar um bot aqui e me teleportar pra sala do boss. Muito mais fácil. E às vezes o cara nem olha, né? Ele só vê que não vai conseguir acessar isso aí porque ele não tem, porque tem essa tranca, né? E vai simplesmente desistir. Ele pode desistir do farm por causa disso. Isso eu tô falando só de um puzzle, né? Que é um jogo da memória. Mas eu tenho pra mim que parte disso é preguiça dos jogadores. E aí é a crítica, né? Que não é necessariamente uma preguiça de jogar, mas uma preguiça de tentar entender alguma coisa além de farmar classe, aprender encantamento e combo de classe, fazer set e se irritar com o jogo. Mas a gente pode pensar, né? Que é só porque a pessoa não tem esse alcance cultural pra resolver um puzzle de jogo. E eu quero que vocês respondam aí nos comentários, ou se o próprio The Shark tiver alguma opinião sobre essa frustração, que se é preguiça, falta de cultura, ou se os próprios jogadores reduziram o jogo a isso. E eu não sou nenhum defensor, ou tenho qualquer apreço pela moderação da QW, muito pelo contrário. Eu, Serix, acho que é mais uma questão de hábitos preguiçosos e burros que, infelizmente, a própria comunidade perpetua desde muito tempo. E eu culpo não só o apreço excessivo por classes, por itens e também essa guerra por egos e contas que nunca vai acabar. Se o cara tá jogando a QW pra ver o desenho de um boneco vestido e se achar maduro pra caralho por saber, sei lá, 1 ou 2 combos de classes, eu sinto dizer, mas esse cara não é nada diferente de uma pirralha birrenta de 8 anos invejando a Barbie da amiguinha. Mas para de dar desculpa de usar bots e deixar o Gotu ignorado, de ficar gastando a sua saúde e tempo útil rushando farm, de ficar se ofendendo quando o amiguinho pega algo novo, tenta te catequizar com um combo super devastador que mata todos os ultras com a classe X. Meu amigo, se é isso que você quer pro seu jogo vai refletir o que você é, que é um bosta, um chato, um otário que paga pra não jogar. Isso, né? Fica o dia inteiro em Yuga, deixa o tempo passar, baixa o bot, né? Pra que ficar resolvendo o puzzle não vai te ensinar o combo super devastador que mata todos os ultras e faz você ser ovacionado pelos seus amiguinhos da panelinha. Deixar que essa pergunta aí já me deixou um pouco arretado aqui. Se quiser publicar, publica. Se não quiser, eu faço outra mais amigável aí pra comunidade. Não, Serix, eu não quero que você faça outro áudio. Esse tá perfeito, realmente, curto e sincero, cara. Eu sei que muita gente talvez possa passar a não gostar tanto da gente, ou de mim, ou do Serix, devido às palavras que a gente usou, mas eu acho que foi necessário, eu acho que chegou o momento das pessoas realmente ouvir o que tem que ouvir, tá ligado? E eu acho que o motivo principal é realmente preguiça, má vontade, comodismo que se encontra hoje no AQW. As pessoas não querem jogar, elas querem ter. É exatamente isso. Jogadores de AQW atualmente, eles só querem ter itens. Não importa a forma que é obtido, não importa como que a pessoa vai pegar aquele item, ela só quer ter a classe nova, ter a espada com boost, saber fazer talvez um combozinho ali que você consegue critar, ou talvez fazer um ultra boss com 3, 4, 5, 2 player, e simplesmente para poder ter um ego excessivo. Eu sou foda do jogo. Igual eu havia dito durante o vídeo todo, cara, se eu fosse falar os problemas da empresa, eu teria que separar um vídeo somente para isso. Só que o foco desse vídeo foi isso, sabe? Eu acho que foi muito importante ter falado tudo que foi pautado aqui. Eu queria que vocês deixassem no comentário a opinião de vocês. Eu vou estar lendo comentário por comentário, opinião por opinião. E se necessário, a gente faz outro vídeo relendo todos os comentários de cada opinião da comunidade. Então é isso, cara. Deixa seu like e seu comentário também, que eu vou ler todos os comentários aí. Valeu!